É isso aí, galera. Começando mais um Startup Grind. Faz tempo que a gente não está aqui. Queria agradecer aí a todos que vão nos assistir. Nós vamos depois publicar esse vídeo aí para todo mundo assistir. Hoje, na verdade, a gente inaugurou a Semana do Empreendedorismo e colocamos uma palestra por dia para você poder entrar aí no mundo depois pós-pandemia, né? E a palestra de hoje é: a pandemia é a solução para a sua empresa? Então, em 2020, a gente experimentou muitas emoções que a gente não tinha sentido por mais de uma geração, né? Isolamento social nos fez pensar mais na família, propósito, natureza, enfim. E aí nós chamamos para conversar com vocês o Daniel Fantini, do Superlativo. Ele é graduado em Educação Física, com especializações nas áreas de fisiologia, de exercício, treinamento funcional, cofundador do Estúdio F3, Corpo Inteligente. Hoje ele está à frente aí do Superlativo, Você Acima da Média, uma escola de treinamentos comportamentais para profissionais liberais, pequenos empreendedores e líderes. Esse é o meu amigo querido Daniel, da BMVet, Clínica Veterinária, graduado em Medicina Veterinária pela PUC Minas, pós-graduado em Oftalmologia Veterinária. O cara entende tudo de veterinária e tem uma história bem legal para contar para a gente, beleza? Então eu convido vocês a assistirem eles aí. Uma excelente reunião, uma excelente palestra, uma excelente entrevista, um excelente bate-papo. Pode começar, Fantini, é com você a palavra. Vamos que vamos, Zacarias. Obrigado. Bom, galera, a satisfação está aqui. Eu sou o Daniel Fantini, como o Thiago Zacarias citou aí. Gosto do empreendedorismo, sou alguém que ama estar à frente de construir algo, e empreender nada mais é do que construir algo, construir a sua história e, de tabela, construir outras grandes histórias de outras pessoas. E, primeiro, obrigado, Zaca, pelo convite de estar aqui à frente desse bate-papo com o meu amigo Bruno aí, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas parece que a conexão nossa é tão gigante e tive o prazer de chamá-lo para poder participar aqui com a gente desse bate-papo. Então, Bruno, por favor, se apresente para a gente, fale um pouquinho de você, fale um pouquinho de sua carreira, da sua história. Bem-vindo. Bem, obrigado, Daniel. Boa noite, Thiago. Agradeço o convite, né, poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Esse cara aqui, Daniel, eu tô aprendendo demais com ele em pouco tempo, a gente já criou um vínculo aí, uma amizade grande. Sou formado em Medicina Veterinária, formei em 2008, né, vim para Ribeirão Preto, trabalhei em clínicas veterinárias e hospitais veterinários de Ribeirão, e há 3 anos eu abri a minha clínica, que hoje é um hospital veterinário, né, e a gente está aí na luta, gosto bastante de empreendedorismo. Passamos uma fase de muito trabalho, que é o início difícil para todo mundo, né? Hoje a gente está um pouquinho mais tranquilo aqui e até tendo tempo para poder estar aqui com vocês conversando aí e falando sobre empreendedorismo. Legal, Bruno. Quando nós tivemos a ideia da Semana do Empreendedorismo Startup Grind do Google aqui, a ideia nossa era trazer um tema atual, né? E nada mais justo do que a gente falar sobre a pandemia, né? Sobre esse momento aí, primeiro ímpar, né, que todos nós vivemos, acredito que todos viveram em algum momento, teve algum espaço aí dentro dessa grande pandemia que aconteceu, algum espaço aí de se perceber, de se perguntar, né? E nós levantamos alguns temas que são importantes para ajudar a galera que também está empreendendo, também está nessa mesma tempestade, não no mesmo barco, mas na mesma tempestade. E o tema de hoje que a gente vai falar é um pouquinho sobre a pandemia é a solução para sua empresa. E eu quero perguntar para você, a pandemia foi uma solução para sua empresa e por quê? Bem, não foi uma solução, mas ajudou muito, né? Ajudou bastante. Então, acho que o sucesso, né, que a pandemia trouxe, na verdade, o sucesso começou muito antes da pandemia. Então, para todo mundo que está empreendendo, meu ramo é um ramo embrionário, a gente tem muito a aprender, não tem nenhuma empresa grande, não tem nenhuma franquia grande no ramo de serviço veterinário. Então, a gente tem ali que tá brigando todos os dias por criar processos, analisar esses processos, ir atrás de indicadores para analisar esses processos. Então, depende da gente, né? E como todo médico veterinário, são pequenos empreendedores, a gente não tem muito alguma coisa para guiar, né? Então a gente vai aprendendo com os erros, né? Então eu falo assim,
Antes da pandemia, já foi aquele momento de empreender no CNPJ do outro, né? Acho que a gente já conversou sobre isso já. Eu fiquei 10 anos em outra clínica, quase 10 anos em outra clínica, e ali eu investi muito tempo, no final investi muito dinheiro, tanto que as pessoas até achavam que era um pouco louco, né? Parei de reclamar e comecei a ter muito valor ao meu serviço, né? Tudo isso de acordo com o meu objetivo, que ali estava traçado, era ter uma clínica 24 horas. Né? E quando você quer ter uma clínica 24 horas, e se algum veterinário estiver assistindo, for assistir depois, né, todos sabem que no começo, se você não é um grande investidor, você precisa trabalhar muito. Então, esse objetivo precisa estar muito alinhado com o propósito de vida. Né? Porque no começo a gente trabalhava ali, eu e a Lígia, que é minha namorada, a gente dormia na clínica, trabalhava 24 horas por dia, praticamente. A gente estava só em três veterinários, né? Então, a gente ficava praticamente 24 horas. Então, eu falo que começou muito antes da pandemia, né? Depois disso, depois de conseguir trabalhar muito, a gente conseguiu criar um nome um pouco mais forte para a empresa, né? Conseguiu aumentar a venda, aumentar faturamento, e aí sim a gente conseguiu atrair bons colaboradores para a clínica. Então, nesse período, durante 1 ano e meio, 2 anos, né, a gente conseguiu atrair bastante pessoas boas para a clínica. Tanto que a nossa equipe trocou um pouco e hoje a gente está com uma equipe bem alinhada. Hoje nós estamos em 17 colaboradores, né? E hoje eu tenho, né, um pouquinho mais eu consigo remunerá-los um pouquinho melhor de acordo com a minha venda, com o meu faturamento. Né? Quando entrou a pandemia, eu vou te falar que no começo eu errei um pouquinho, né? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber isso aí mesmo. E quando a gente sabe que o erro que acelera a gente, né? Então vamos lá, conta pra gente. Sim. A gente vai aprendendo com os erros, né? Então, corrigindo eles, né, Bruno? Acho que é importante frisar isso aí, né? Corrigindo eles. E a correção foi rápida, Daniel. A correção foi rápida. Conta pra gente. Quando surgiu o assunto da pandemia e teve aquele bombardeio de informação em cima, a gente ficou numa incerteza gigantesca, a gente não sabia para onde ir. Né? Eu lembro que o meu irmão não é empreendedor, meu irmão é CLT de uma empresa, ele chegou em mim e falou, fecha a empresa, baixa as portas, porque é melhor você ficar pobre do que morrer. Ele falou para mim. Então, só como foi impactante no início, né? Certo. E aí, cara, a empresa estava alinhada com o meu propósito de vida. Eu falei, eu morro, mas eu não vou fechar as portas. Não vou fechar. E eu sei que, assim, isso ajudou bastante não fechar, porque algumas clínicas 24 horas fecharam, né? Isso ajudou muito. Então, essa persistência pelo propósito ajudou muito a gente a aumentar o faturamento, tá? Então, teve fator interno e fator externo que ajudou no nosso crescimento. Então, primeiro eu sentei, respirei, né? Sentei com a equipe, reuni todo mundo e falei, pessoal, agora a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Ô, Bruno, só uma pergunta. Você sempre foi serviço essencial, certo? Não entendi, Daniel, desculpa. O serviço que você presta foi essencial nesse momento de pandemia. Você não chegou a fechar. Não fechei, foi essencial. Sempre trabalhou parcialmente, mas... Foi essencial. Tá. Uhum. E aí eu sentei, isso foi bom também, porque criou uma união da equipe, né? Eu sentei com a equipe e falei, ó, pessoal, agora a gente vai seguir o que o governo está falando, eu diminuí a carga horária para meio período das recepcionistas, né? Porque provavelmente vai ter uma queda de movimento, e aí, né, primeiro erro que eu já tive de pensar dessa forma. Mas foi bom porque elas conseguiram entender, houve uma união muito grande nesse momento dos colaboradores, né? Todo mundo se ajudando ali, isso foi muito forte e ajudou bastante, né, a empresa. E aí, onde eu mais errei foi, eu vou para a gestão, eu vou analisar tudo que está acontecendo,
ou eu volto para o operacional? Porque eu já estava numa fase que eu só atendia oftalmologia. Eu sou oftalmologista, né? Só atendia oftalmologia. Eu não atendia mais clínica. E eu dei um passo atrás e falei, ó, eu vou voltar a atender clínica porque provavelmente o movimento vai cair e eu vou ter que ajudar, então vou voltar a atender clínica. E foi muito rápido, porque foi ao contrário, o movimento aumentou muito. Em 15 dias eu tive que ligar para o contador, falar, ó, coloca todo mundo de volta, aumenta a carga horária de novo, deixei de atender clínica, e aí eu fui sentar e ver o que a gente poderia melhorar nessa pandemia, né? Fazer gestão do negócio para ver onde a gente poderia crescer, porque o movimento estava aumentando bastante, né? E aí teve alguns fatores que ajudaram, né? Quer falar, Daniel? Pode Tô falar. emendando aqui. Não, pode falar. Se precisar, eu te chamo aí, mas eu tô no raciocínio aqui. E aí foi onde aí eu comecei a colocar alguns pontos para ver o porquê que tinha melhorado tanto, né? E aí, primeiro de todos, é que diante dessa pressão psicológica que aconteceu, os cães se tornaram cada vez mais essenciais para todo mundo nesse período de pandemia. O mercado pet já vem numa crescente gigante há um bom tempo, né? Ou seja, a pessoa ficou em casa sozinha com o cãozinho dela, se aproximou mais e começou até a perceber mais ele. Reações dele. Isso. A primeira é isso, né? É a parte emocional que acabou ajudando, e quem tem cachorro sabe como que é, né? Eu tenho cachorro como filho, então a gente sabe como que é. A segunda foi que eles ficaram em casa, né? Conseguiram perceber mais os sintomas. A gente teve mais atendimento durante o dia, nem tanto plantão. E as faculdades e algumas clínicas veterinárias fecharam, né? Então aí a gente cresceu 105%. Né? Ou seja, dobrou o faturamento. Mais que dobrou o faturamento nesse período. Tá. E ela veio... Então ela a veio... gente... Ah. Pode falar. Daniel. Não, pode falar, manda bala. E aí foi onde eu sentei e comecei a analisar melhor os processos, porque a gente vai aprendendo, né? 2 anos e poucos de clínica e de evolução para um hospital é pouco, com 17 colaboradores, né? Então a gente teve um crescimento que a gente realmente não estava nos planos, esse crescimento, e aí foi onde eu tive que parar um pouco e fazer gestão. E aí eu fazia muito processos, mas eu não conseguia mensurar os processos, né? E foi onde eu sentei e comecei a analisar melhor todos esses processos, né? Então podemos dizer que a pandemia te ajudou a deixar sua gestão do seu negócio melhor. Muito melhor. É isso que ela fez para você. Para sua empresa foi isso. Ajudou muito porque teve fatores externos que ajudaram muito a aumentar o movimento, né? E aí a gente teve que se adequar e tomar algumas atitudes internas para conseguir se adequar a esse aumento de faturamento e aumento de movimento que teve na pandemia, né? E muitas coisas que a gente não tem, que a gente não tinha realmente capacidade de conseguir gerir, de conseguir fazer gestão, a gente começou a delegar. Por exemplo? Então, hoje a gente tem um consultor na internação, internação é um serviço, quem mexe com clínica 24 horas, intensivismo, sabe que a internação é um serviço desgastante, é um serviço que gera um certo conflito em algumas situações, a gente perde vidas, às vezes, na internação. Então, os protocolos não são difíceis, são difíceis. Então, hoje a gente conseguiu individualizar com o nosso consultor cada protocolo. A gente tem protocolo para cada doença, né? A forma de cada um trabalhar está igual. A gente conseguiu melhorar bastante e conseguiu delegar essas funções em cada setor. Tá. Ô Bruno, e você já pensava em fazer essa organização, essa gestão antes e não tinha tempo? Ou você foi obrigado a se mexer pela pandemia e acabou fazendo o que tinha que ser feito na hora? Como é que foi isso aí? Eu sempre coloquei no papel, Daniel. Então, eu sabia que a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, de alguns protocolos de internação.
porque é muito difícil você trabalhar num serviço que você não tem um conhecimento profundo nele. Então, eu sou oftalmologista, ali já é clínica médica e clínica felina, a gente tem cirurgião na equipe, e a gente precisava de uma pessoa para organizar a internação. E quem fazia isso era a Lígia, né? Só que a Lígia é muito atenta aos detalhes. Então, ela via um erro de parâmetro, né? É bem específico, mas ela via algum erro de parâmetro durante a noite, ela me falava, só que a gente não conseguia corrigir. Então, eu já sabia que em algum momento a gente iria precisar de um consultor. Tá. Só que a gente não tinha ainda uma pessoa para isso, e a gente também não tinha condições financeiras para pagar um consultor. Naquele momento, a internação não estava rendendo financeiramente. Tá. E durante a pandemia ela começou a render. Tá. Então quer dizer que a sua organização, a sua gestão, ela nasceu da pandemia, ela não nasceu da pandemia, desculpa, ela foi acelerada pela pandemia. Você já tinha esse projeto, só que te faltava talvez recurso, capital para isso, e a pandemia acelerou isso. Isso. Acelerou. E você começou por onde? Quando você falou, eu vou sentar agora e vou ver? Cara, foi 15 dias depois da pandemia, a hora que eu falei, não vou ficar no operacional, eu vou sentar mais para fazer gestão. Consegui reservar alguns horários do meu dia para conseguir fazer isso, para conseguir direcionar. E aí foi onde eu comecei a criar os processos. Então, eu acho que no início da pandemia foi realmente a criação de processos, né, de direcionar onde. Então, eu vi alguns setores, né, da clínica. A clínica tem hoje acho que 8 setores. Eu vi algum deles, sentei e falei, não, aqui dá para melhorar. Então, a gente precisa de um cirurgião, a gente precisa de um consultor da internação. Só que isso não foi de uma hora para outra, né? Eu tinha muita dificuldade de conseguir avaliar esses processos, de fazer o PDCA, né? Tá. Então, depois de um tempo da pandemia que eu consegui colocar isso no papel. Tá, eu vou perguntar novamente isso. Você já tinha essa ideia antes, certo? Já. Mas você não tinha tempo para fazer isso. A pandemia, então, te trouxe esse tempo. Te acelerou. A gente vinha fazendo um trabalho de organização, de gestão de tempo, né? Tá. E eu achei que a pandemia ia piorar essa gestão de tempo, já que eu voltei para o operacional. Sim. Só que não, né? Como o movimento aumentou, a gente conseguiu direcionar melhor para os colaboradores, e aí eu consegui fazer uma gestão de tempo e consegui colocar isso no papel melhor. Nós podemos dizer hoje que a BMVet, sua empresa, ela é uma empresa diferente antes da pandemia? Com certeza. Muito, muito melhor. A pandemia realmente revolucionou ela. Revolucionou. Eu acho que eu consegui sentar para colocar tudo que eu queria fazer na pandemia. Tá, e hoje você está aumentando ela, né? Conta pra gente um pouquinho disso. A gente está aumentando a clínica, aqui a estrutura dela aqui na Avenida Dom Pedro I. Né? Tem um projeto para um segundo andar com cafeteria. Estamos fazendo mais algumas salas. E estamos indo para uma segunda unidade, agora junto com uma franquia de pet shop, com a Petland, que é uma franquia americana. Né? E a gente vai agora para um... Estamos definindo o ponto ainda, não definiu, a franquia tem que definir junto o ponto, mas já está quase certo. Lembrando, pessoal, que a gente está em Ribeirão Preto, Bruno, né? Foi bom falar que tem pessoas que podem ser que não estejam na cidade, nós estamos em Ribeirão Preto, e essa franquia, né, da Petland, junto com a clínica de vocês, vai para um outro ponto agora, né? Isso. Mais zona sul da cidade. Junto com a franquia, vai para um outro ponto. Acho que a primeira, na zona sul, acho que o primeiro hospital em Ribeirão, o primeiro hospital com 2 unidades, né? O hospital vai junto, né? E vai ter internação, vai ser só clínica, como é que vai ser? Se a gente está negociando, o hospital tem que ter tudo, né? Mas a gente tá negociando ainda alguns parceiros, né? Algumas especialidades. Então, com alguns especialistas, a gente vai fazer sublocação de salas, internação. Com esse nosso consultor ainda, a gente está
negociando se ele realmente vai assumir a internação ou se nós vamos assumir a internação. Então, é uma estrutura um pouquinho diferente, uma estrutura maior, onde vai o varejo agregado, né? E a gente não tem tanta experiência no varejo, por isso que a gente está entrando com uma franquia aí para ter um know-how. Ok, vamos voltar no seu irmão lá, que eu gostei do começo. Seu irmão falou, ó, fecha a porta, porque vai dar ruim, né? E você não fechou, decidiu não fechar. Teve em algum momento, no início da pandemia, 2 dias, que seja um dia, que você sentiu alguma insegurança em continuar por esse motivo? Ou você já ligou automático ali do aumento de faturamento, do aumento de visitas, aumento de consulta, ou seja, ajudando pessoas ali, os cãezinhos, as vidas que passavam por ali, a seguir? Teve algum perrengue ali que você sentiu ou você foi embora? Cara, aquilo que eu falei para você, eu tava muito alinhado com o meu objetivo, que eu não tinha atingido 100% ainda, agora a gente vai criando os outros objetivos, mas principalmente estava alinhado com o propósito de vida, né? E ali eu já tinha decidido, eu já tinha dado já muito a vida antes da pandemia, e ele eu já tinha decidido que eu não ia fechar, nem se fosse para ficar sozinho de novo, eu e a Lígia, ou com um colaborador. Então ali eu já tinha decidido que eu não ia fechar. Tá, então o que... Pode falar. Tanto que quando meu irmão falou isso, eu pensei, não, ele não tem noção nenhuma de custo, né? Ele não tem noção nenhuma do que é empreender, que o faturamento, com o lucro que eu tive em 2 anos e meio, aí eu vou perder em 3, 4 meses. Então, não passou pela minha cabeça voltar atrás. Tá. Até porque eu sabia que era um serviço essencial e não ia fechar. Bom, você levantou um ponto aqui muito importante, né? E estamos num momento, inclusive, que fala-se bastante disso, né? Tem vários conceitos para isso, inclusive de vários países, vamos dizer assim, várias culturas, etc., no sentido de propósito, né? Tem o Ikigai, tem propósito de vida, cada um tem um nome, cada cultura tem seu nome para isso aí, para chegar ao propósito de vida, propósito daquilo que você está fazendo. Conta pra gente um pouco do seu propósito. Falou 2 vezes, pode ser que as pessoas estejam um pouco curiosas. O que é esse propósito seu que te levou realmente a manter-se firme, mesmo com pessoas que você ama aí do seu lado, te dando alerta para você talvez fechar o negócio? O nosso propósito, né, da BMVet, né, e aí entra o meu um pouquinho antes, que eu já tinha, né, e esse propósito, eu acho que tá alinhado, os colaboradores, eles estão alinhados com a gente, eles têm o mesmo objetivo e aparentemente também o mesmo propósito. Primeiro é de salvar a vida, de ajudar animais, né? Então, a gente tem isso como oferecer o melhor serviço possível para os animais, e pensando sempre nas pessoas também, ajudar de uma certa forma, conseguir ajudar as pessoas e não só ajudar os animais, né? E aí ajudar pessoas entre ajudar tutores, né, dono de animal, proprietário de animal, entre ajudar colaboradores e, por fim, ajudar outras pessoas com o faturamento da clínica. Então, Pode falar. Esse propósito já estava bem alinhado antes, né? E a partir do momento que a empresa foi crescendo, essa cultura, né, na minha cabeça de conseguir ajudar as pessoas que são gratas, né, que têm gratidão, e também perceber a gratidão dessas pessoas e ter gratidão por essas pessoas também, essa cultura foi ficando cada vez mais forte. Tá, vamos voltar um pouquinho bem lá atrás, Bruno. Você falou assim, que chamou atenção aqui, ó, investir dinheiro nos outros. Parece que você era alguém que trabalhava para alguém, né? Que não era seu negócio, mesmo assim parece que você investia uma grana como se fosse seu, é isso? Cara, isso daí foi legal, Daniel, porque foi uma época que eu reclamava muito, né? Moleque mimado, veio de cidade pequena, e aí fui trabalhar num consultório, e aí eu sempre ligava para minha mãe e falava, não, isso não tá certo, não sei o quê,
né? Não estão dando valor no meu trabalho, aquelas coisas de sempre, né? E em algum momento virou a chavinha, né? Em algum momento eu percebi que os clientes vinham por mim e não pela empresa que eu estava naquele momento. Não que eles foram ruins, tá? Eles, né, me ajudaram muito no meu crescimento profissional. Né? Mas muita coisa que eu queria, ali a gente não entrava num consenso, né? Eu não conseguia o investimento que eu queria para a clínica. E aí, em algum momento, eu parei de reclamar, virou a chave, e eu vi que o meu nome estava, em algum momento, estava mais forte do que o nome da empresa que eu estava. E eu falei, então eu vou começar a investir no negócio dele, né? Eu comecei a investir tempo, trabalhava manhã, tarde, noite. Em algum momento eu entrava para fazer cirurgia, como eu era sozinho, para não atrapalhar os atendimentos, eu entrava às 6 horas da manhã para fazer a cirurgia, para iniciar o atendimento às 8. Depois ficava até a noite. Então eu investi tempo, pedi um aparelho por exemplo, de anestesia inatória, laboratório. Eu não recebi esse investimento, eu investi do meu bolso. Uma e ali eu pergunta, comecei. você era assalariado nessa época? Ou por comissão? Como é que você ganhava? Sempre fui um prestador de serviço. Prestador de serviço, ganhava Comissão. comissão ali. Tá. Mas sempre dividia. E ali eu comecei a. Não entendi, Daniel. Aí você sempre dividia os valores. Chegava para você, você atendia, era uma divisão de valores. Sim, sim. Mesmo com você aplicando dinheiro lá, mesmo com você colocando investimento, comprando máquina, comprando acessório, enfim, o que você precisava para trabalhar. Eu investi e dividi os valores com eles. Tá. Né? E eu acho que isso foi fundamental. Tá. Bruno, essa experiência que você teve lá atrás, quanto tempo tem isso já? Quanto tempo você viveu essa experiência aí? Na outra clínica? Que você investiu dinheiro, que você aprendeu bastante aí, que você reclamava, pode reclamar, virou a chavinha? Em 2014, mais ou menos. Mais ou menos uns 6 anos aí. 6 anos. O que essa experiência aí te ajudou hoje, nesse momento que nós estamos passando, principalmente com a tal da pandemia aí? O que isso pode te ajudado? Cara, hoje me ajudou como dono, né? Pensar nos colaboradores o tempo todo, né? E escutar eles o tempo todo. Então, se um colaborador chega em mim e fala que tem que mudar alguma coisa, a gente senta, conversa. Então, eu ouço muito eles me ajudam muitas vezes, né? Eles também. Bruno. Oi. Tá picando um pouquinho a internet? Você pode repetir? Não, picou um pouquinho? Você pode repetir, por favor? Você falou que houve muitos colaboradores. E aí? Então, o que eu pego como experiência é fazer diferente do que aconteceu no passado, né? E eu ouvi muito eles. Então, se eles falam que precisa investir ou precisa melhorar em alguma coisa, a gente senta e vê se realmente precisa. E se eles me mostrarem os benefícios daquilo, a gente vai investir ou vai tentar, pelo menos, alinhar para que futuramente a gente consiga investir. Legal. Você falou no comecinho que você sentou com a equipe, falou, galera, nós somos essenciais, temos que cortar algumas coisas aqui, trabalhar menos. E você falou agora que passou a ouvi-los mais pela experiência que teve lá atrás, né? Foi decisiva também a sua equipe durante a pandemia aí, principalmente no início dela, que foi um pouco mais dura, né, para todo mundo? Acho que o Bruno travou. Bruno? Eu tô aqui. Será que o Bruno tá aí? Tá chovendo muito, pode ser que deu algum chabu. Caiu o mundo hoje. Tá chovendo muito aqui. Peraí, eu mudei minha internet aqui, vê se tá melhor para você, porque tá picando tudo. Então pode falar, Bruno. Você me ouviu? Depois eu quero fazer pergunta, viu, Fantini? Tá, você pode entrar agora na próxima, pode ser? Bruno. Faz de novo para mim, fazendo favor, Daniel. Vamos lá. Não ouvi nada. Lá atrás, você disse, quando começou a pandemia, eu sentei com a minha equipe e falei, vamos fazer o que o governo está pedindo, vamos seguir as regras, nós somos serviço essencial, temos que trabalhar, mas talvez com algumas regras novas ali, né?
E agora você falou para a gente que, com a experiência que você teve lá atrás de empreender no empreendimento dos outros, né? Ou seja, investir dinheiro nos outros, você aprendeu muito a ouvir o colaborador. Eu quero saber de você agora. Ouvir o colaborador na pandemia, principalmente no começo, que foi mais duro, te trouxe melhores decisões? Você ouviu essa galera? Teve alguma resistência? Alguém pensava diferente? Teve alguma coisa que te impediu de fazer o que você fez hoje? Que você faz hoje? Cara, eu vou te falar que não teve resistência nenhuma, viu? Eu tenho uma equipe fantástica, assim, e assim, eles teriam todo o direito de ter resistência, né? De acordo com tudo que aconteceu. Eles teriam toda a liberdade para isso, mas realmente não teve, assim. Todos trabalham por resultado e eles estão muito alinhados, assim, com a forma que a gente trabalha. Então, eu acho que eles também ficaram muito assustados, todos dependem daquilo, e como eles falaram, vamos trabalhar. Então, eu não tive resistência nenhuma, assim, nem das recepcionistas. A gente conseguiu diminuir um pouquinho a carga delas, mas mesmo assim, porque impactou um pouco no salário delas, né? E em 15 dias, quando nós voltamos, elas deram graças a Deus, assim, porque todo mundo dependia muito, né? E hoje você se mantém com toda a segurança, com todo o aparato aí de contra o Covid, sendo bem orientado o pessoal que entra lá, tá tudo certo hoje em dia e mantém esse faturamento, ok? Sim, a gente tenta se prevenir ao máximo do Covid, né? Não tem como se prevenir 100%. Né? Eu falo, as meninas estão na linha de frente, eu também, o tempo todo. Então, é impossível a gente conseguir ter 100% de segurança. Por outro lado, eu até conversei com uma colaboradora hoje, né? A gente precisa do diagnóstico médico, dos exames positivos. Não adianta a gente se desesperar diante de uma gripe e já achar que é Covid, né? Então, eu penso muito nisso. Eu libero muito elas. Elas têm toda a liberdade. Então, não estou bem, vou no médico. Vai, faz exame, pega o atestado, fica, quanto tempo ficar fora pode ficar, sem problema nenhum. Mas se deu negativo, é o tanto de tempo que tem de atestado. Legal. Então, você está se moldando de acordo com o dia a dia, né? Apareceu algum sintoma, você vai tratando isso com a sua equipe ali. Exato. E a pergunta que fica o faturamento continua igual, está crescendo mais, como é que tá? Então, a gente até achou que ia estabilizar ou diminuir um pouco, novamente, com a abertura do trabalho em geral, do serviço. As pessoas estão ficando menos em casa, com a abertura das faculdades, só que não diminuiu. Por enquanto, só está aumentando. Então, por isso que eu acredito muito no nosso trabalho, assim. Eu trabalho desde a linha de frente, pré-venda, durante e pós-venda, que a gente faz. Eu acredito muito que isso tenha conseguido atrair clientes novos, né? A gente sabe que manter clientes antigos é muito mais barato do que atrair clientes novos. Então, eu acho mostrando que até 7 vezes mais caro um cliente novo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu manter esses clientes, sim, né? Porque a gente oferece um serviço diferente, a gente tem um atendimento diferente, com inovação, que eu acho, sim, posso estar errado, mas acho que a gente está um pouquinho à frente nessa questão de pré- e pós-venda, principalmente. Então, isso acabou atraindo, e principalmente porque a gente trabalha com o público BC, a gente não trabalha com o público A, então as pessoas ficam um pouco impactadas com o atendimento. É a minha conclusão, assim, desse período. Legal. Tiago, Zacarias, quer fazer alguma pergunta? Ou eu quero fazer uma pergunta, rapidamente até. Parabéns, Bruno, pela história aí. Sobre o PDCA que você fez aos empresários, né? Não sabíamos o que fazer em março. Fecha, não fecha, abre, não abre, conversa com a equipe, não conversa e tudo mais. Por onde que você começou, assim, para você entender no início o que você tinha que fazer? Vou primeiro tratar da equipe.
Ele tá queimado, mas tá bem agora. Rapaz, você viu que deu tempo, cara? Falei que tá chovendo. Você começou... Como é que você... vou primeiro, sei lá, enxugar o custo fixo aqui, desligar ar-condicionado, não, então não. Vou primeiro conversar com a equipe, ou vou então, igual você falou, de fazer o PDCA, né? De me organizar primeiro, fazer a gestão minha. Enfim, eu tenho 18 anos já de agência de viagens e não sei por onde começar. Cara, foi até interessante você tocar no assunto de diminuição de custo fixo aí, de faturamento, que foi o primeiro mês da pandemia, foi um mês que eu não faturei tanto, eu não lembro agora, né, o faturamento, mas foi o mês que eu mais lucrei, disparado, assim, porque eu consegui diminuir muito os custos. Eu não lembro, só que assim, eu sabia que não ia ser sustentável eu conseguir manter aqueles custos. Ia cair demais a qualidade do meu atendimento. Então, eu gostei muito, porque o faturamento foi gigante, só que eu sabia que não ia dar para manter. A longo prazo, a gente ia sair perdendo, né? Porque teve uma queda de qualidade de atendimento bastante nesses 15 dias aí que a gente ficou, que a gente diminuiu os custos, né? Porque assim, a minha folha de pagamento é muito alta, porque o salário dos veterinários são altos, hoje a gente está com 10 veterinários, né? Então a folha de pagamento é alta, eu consegui diminuir bastante, porque eu voltei para a clínica, as meninas diminuíram também, as recepcionistas, né? Eu fechei por um período o atendimento no plantão, também eu fechei da meia-noite às 7 da manhã, eu fechei, né? Então, eu consegui diminuir muito meu custo fixo, só que não ia ser sustentável, né? Então, eu comecei por aí, né? E aí depois eu voltei a realizar os processos, né? E agora que eu estou conseguindo fazer melhor o PDCA, estou conseguindo analisar melhor, verificar melhor, trazendo as pessoas boas para a gente conseguir deixar isso redondinho. Eu acho ainda que eu estou no processo ainda. Eu não falo que... Eu estou aprendendo bastante. Eu não falo que ainda tá da forma que a gente queria, e com certeza, na hora que a gente melhorar mais, a gente vai querer melhorar mais, melhorar mais, melhorar mais, e oferecer cada vez mais qualidade, hein? Isso aí. Pode continuar, Fantini. Aqui, a grande dificuldade que eu também enfrentei na agência, acho que muitos empreendedores devem ter enfrentado, era justamente essa. E agora o que eu faço? Né? Eu fecho as portas, diminuo o aluguel, desligo o telefone da tomada, ou não mando uma galera embora, reduzo 70% lá que o governo deixa. Ninguém sabia muito por onde ir, né? Uhum. Bruno, Com você, Fantini. Vambora. Bruno, e você hoje mantém esse PDCA funcionando? Você tem uma rotina? Você une a equipe nesse PDCA? Você organiza, informa? Como é que você funciona? Como é que você faz ele funcionar? A gente está marcando reunião agora quinzenal, né? E a nossa maior dificuldade é na internação mesmo, viu? Então, é onde a gente sofre um pouco mais com controle de estoque, de internação, de feedback para tutores. Então, por exemplo, os maiores erros nos hospitais veterinários e nos hospitais, né? Na verdade, é nos hospitais, é na troca de plantão. Então, a informação não é passada como deveria. Então, hoje a gente tem bem alinhado o que o veterinário tem que fazer na troca de plantão, ele tem que marcar tudo lá, se ele fez tudo que deveria lá, ticar tudo, para depois ir embora, antes de passar o plantão. Então, ou seja, você construiu o processo aí. A gente construiu o processo e agora a gente está marcando reunião quinzenal para conseguir analisar esses processos aí. Está executando eles também. Bruno, o que mais você aprendeu com tudo isso até agora? Cara, o que eu mais aprendi, assim, aí está muito alinhado com quem ama animais, né? É que a pandemia deixou esse vínculo ainda mais forte e que o ramo pet vai crescer muito com isso, né? A gente
tem que ter mais qualidade, porque a cobrança vai ser cada vez maior daqui para frente, né? E os hospitais veterinários que tiver alinhado com isso vai conseguir sobressair. Então, assim, não importa se é público A, público B, público C, quem tem um pet ama como um filho, ele gasta o que for necessário. Essa é a verdade, né? E depois da pandemia isso ficou mais forte, ficou mais intenso. E a evolução da medicina veterinária, ela está intimamente ligada com a exigência dos pais de cães. Então a gente tem que melhorar cada vez mais, não só no atendimento técnico, o atendimento técnico é obrigação, mas é sentar e fazer isso pós-venda, pré-venda, processos, para que não aconteça, que a gente consiga atrair mais clientes e que não aconteça erros também de gestão. Tá, aproveitando que você falou isso aí, muita gente fala assim, né? Eu não gosto muito de pessoas, eu quero trabalhar com animais, né? E na verdade a gente sabe que isso não existe, né? Porque o animalzinho tem o tutor dele, que é uma pessoa, né? Você sentiu que com essa pandemia, com essa situação que a gente passa hoje no mundo, você sentiu que mudou alguma relação com o cliente direto ali, de atendimento ou não? Eu acho que a gente está aprendendo um pouco mais, na verdade, porque o veterinário em si tem isso na cabeça dele. E a gente precisa mudar isso. E na minha entrevista, na minha seleção de veterinário, é a principal coisa que eu pergunto. Você gosta mais de animal ou mais de gente? E eu acho que a gente está aprendendo a gostar mais dos tutores, porque na nossa profissão a gente tem que ter muita empatia. E muitas vezes a gente está com a parte muito fixado na parte técnica e a gente não consegue entender o desespero ou a aflição que o proprietário está passando do outro lado. Então, quando você passa por uma situação de uma perda de um animal, eu passei por isso, a gente consegue entender melhor o que o tutor está sentindo. Então, a gente consegue ter mais empatia por ele. Então, eu acho que a gente está aprendendo a gostar muito mais de gente do que a gente gostava antes, né? Mas ainda é uma dificuldade ainda do médico veterinário. Ainda é, mas creio que isso está mudando. Tá, e a pandemia ajudou. Esse momento atual aí, vamos dizer, essa comunhão que existiu entre pessoas aí ajudou esse momento? Ajudou a melhorar isso? Tanto de veterinário para cliente, quanto de cliente para veterinário? Eu acho que sim. Eu não consigo te falar se realmente a pandemia ajudou, mas eu acho que a medicina veterinária está num processo de crescimento, de evolução, e o processo de empatia pelo tutor, o processo de gostar de gente tá ligado com isso, tá ligado com esse crescimento, né? Não sei se eu vou designar essa empatia pelo tutor por causa da pandemia, não. Eu acho que a gente está evoluindo mesmo como profissão e entendendo muito mais o que está por trás do animal, porque isso é muito importante. Legal. Zac, quer mais uma? Opa, estamos aqui, né? Ô Bruno, e quais seriam os próximos passos? Porque eu ouvi você falar que está aumentando a clínica e tudo mais, né? Essa filosofia sua aí do tutor, enfim. Você pensa, tipo, em aproveitar essa experiência que você teve da pandemia, que gerou aí, querendo ou não, uma gestão melhor, mais qualificada e que bombou o teu negócio mais? Você pensa em, sei lá, partir com uma franquia ou crescer, abrir outra unidade? O que você imaginou? Isso, Thiago. A gente está abrindo já outra unidade, né? Segunda unidade de hospital veterinário. Até falei antes, acredito que seja o primeiro hospital veterinário com 2 unidades em Ribeirão, né? Aqui vai ser. Tem consultório, tem clínica com consultório em outro lugar, mas 2 hospitais veterinários não. Então, a gente vai trazer o varejo junto, sim. A Petland, que é uma franquia americana, né? Ela tem, acho que, se eu não me engano, 115 lojas abertas. A gente vai trazer junto, muito alinhado com o que a gente pensa, com atendimento,
com oferecer uma experiência para o tutor. Então, a Petland encaixou muito bem com a forma que a gente trabalha, né? Então, a ideia é um hospital com uma Petland e uma cafeteria aí para alinhar e oferecer assim um maior conforto para os tutores que estão naquele momento de aflição, às vezes durante a cirurgia, para conseguir ficar mais tranquilo. Legal. Legal, tudo no mesmo lugar, né? Muito bem, é um shopping dos pets. Isso aí. É que tem o shopping dos pets aí, tem a parte do hospital que eles não gostam muito, acredito eu, né? É. Eu fui lá conhecer a BMVet e eu nunca entrei num lugar desse, né? Então a curiosidade foi grande, foi deixa eu dar uma volta aí. E aí dei uma volta lá, realmente é muito legal, tá crescendo agora, né, Bruno? Tá aumentando ali mais uma parte. Logo mais vamos fazer um trabalho lá com a equipe também, né? E a equipe tá seguindo a risca aí, essa evolução, tá mantendo-se firme, tá mais unida? Como é que tá a sua equipe hoje? A equipe está muito unida. Eu falo que eu nunca tive atrito, eu não sou chefão, né? Não consigo dar bronca em ninguém, né? Sou muito uma pessoa de sentar de forma individual com cada um e conversar. Então, hoje foi a primeira vez que a gente está falando sobre pandemia, né? E hoje foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa relacionada à doença de pandemia, né? Por isso que eu citei aí do diagnóstico médico e de exames, né? Uma das colaboradoras ficou gripada, ficou 4 dias fora, né? E uma prestadora de serviço, na opinião dela, ela achou que devia ficar mais tempo, né? E a gente sentou e conseguiu conversar ali, cada um coloca o seu ponto de forma que todo mundo possa aprender um com o outro, né? Vamos pegar aqui. Mas a equipe é fantástica, todos, cara, todos. Tá. O ponto principal para você durante esse processo de crescimento da pandemia, se puder citar uma coisa que fez muito sentido para você e que você acha que foi o ponto certeiro. Sabe aquela bola de basquete que cai no último segundo? Fatores externos ou fatores internos? Por favor, os dois. Os dois? Quanto mais informação para a gente, melhor, né? Fatores externos, mais do que o fechamento das outras clínicas e da faculdade, é a união o impacto emocional que teve. E eles se tornaram mais essenciais na pandemia, sem dúvida, isso não tenho dúvida. Você fala que quem não tinha um cachorrinho, um gatinho e tal, adotou, por exemplo. Não. Quem tinha ficou mais apegado, porque existiu uma evolução de cachorro fora de casa, cachorro dentro de casa, cachorro em cima da cama. Hoje é cachorro em cima da cama. E na pandemia... O único cachorro em cima da cama aqui sou eu, em casa. E na pandemia isso ficou mais forte, cara. Isso ficou mais forte. Tá, então esse foi o ponto externo e o ponto interno. Aqui se fosse, olha, se minha cesta de basquete é minha cesta no último segundo lá que eu ganhei o jogo. Gestão. É gestão, não tem jeito. Na nossa área é gestão, a gente não tem nenhuma franquia a seguir, a gente não tem processos bem definidos, então é gestão. É sentar com o contador, é definir markup, é definir margem de contribuição, é definir esses PDCA aí, é colocar a bunda na cadeira e fazer gestão. Não tem jeito, nosso mercado é embrionário, então, enquanto a gente ficar só no operacional, só atendendo, não cresce. Tá, você levantou uma bola aí importante. Vamos falar de gestão, certo? Certo. A gente sabe que gestão é um problema para uma galera. A galera sai da faculdade, geralmente, abre o seu negócio que é um sonho, e parte técnica tora, atende, qualquer ramo que seja, e a gestão fica ali, né? Depois eu faço a gestão aqui, depois eu faço planejamento, depois eu crio um processo, e as coisas vão acontecendo, e quando ela vê, parece que ela tá numa emaranhada de fios ali, tudo misturado, que ela não consegue ter organização. Para ter gestão, precisa buscar ajuda ou não? Com certeza. Mas primeiro você tem que... Essa é a minha experiência, tá? Sim. Primeiro, a primeira gestão que eu fiz foi de pessoas, com ajuda, né?
Então, eu precisei, lá no início, quando eu abri, eu achei que era essencial ter gestão de pessoas, e aí tem uma empresa, VetUp, que me ajudou muito no início, a fazer gestão de pessoa. Primeiro, descentralizar um pouco, porque eu tinha essa cabeça, muito operacional, muita cirurgia, eu amava aquilo que eu fazia, né? E não conseguia descentralizar. Tanto que a parte mais difícil foi convencer as pessoas que elas não iam mais passar comigo na consulta clínica. Elas xingavam no telefone, foi um processo muito difícil. Mas isso a gente só conseguiu com gestão de pessoas. Essa empresa foi lá, treinou a recepcionista para a gente conseguir fazer isso. Então, a agenda do Bruno é essa, atender o oftalmo, e o resto você vai direcionar para esses clínicos dessa forma. Então, a primeira ajuda que a gente teve de gestão de pessoas. Gestão financeira, eu tenho um contador aí, que é um consultor financeiro, cara fantástico, né? E agora tem uma pessoa que está me ajudando na gestão de internação, nesses processos, para a gente conseguir definir melhor e até me ajudar nas reuniões. Então, precisa muito, muito de pessoas. E pessoas para cada tipo. E agora vem você aí, para me ajudar mais ainda na gestão de pessoas. Acho que a gente precisa dar um up ainda mais na gestão de pessoas, conseguir entender melhor ainda o perfil comportamental de cada um. E eu acho que vai ser mais um diferencial nosso. Legal, show de bola. E voltando à pandemia, já que é o nosso tema principal aqui, você teve essa ajuda também, contou com essas pessoas, principalmente contador, parte financeira, você ouviu, tomou decisões partindo de quem sabia mais que você, ou você resolveu meter a cara por você mesmo? As duas coisas. Acho que a experiência conta bastante, né? Tanto que eu acho que eu sei os atalhos. Sim, eu ajudo muito nos atalhos, assim. Né? O contador dá a opinião dele, né? Mas eu acho que eu consigo direcionar o caminho que a gente tem que ir para crescer. Então, a gente tem uma noção muito grande de como os veterinários trabalham, né? E o que eles amam fazer. Então, a gente consegue, junto com consultores, a gente consegue direcionar cada um deles, né? Legal. Bruno, Respondi? Respondeu. A ideia aqui principal nossa até o momento foi passar para as pessoas que estão nos vendo, ou que vão nos assistir em algum momento, que muitas vezes uma crise ela pode ser a solução para o seu problema, né? Basta você enxergar isso, me parece aí, para o nosso conversa até agora, que você foi um cara que observou muito bem isso, né? Até fiz um post no Instagram que eu falava um pouquinho assim, as pessoas falam, nós estamos no mesmo barco, né? Eu acho que não, nós estamos na mesma tempestade, né? Acho que a tempestade é igual para todo mundo, mas o barco, a direção do seu barco, você consegue guiar para onde você quiser. Né? E você foi um cara que pegou seu barco ali e falou, peraí, deixa eu sentar aqui, deixa eu pôr por esse rumo aqui, se eu quero ir, e enfrentou todos os erros que você comentou no começo e tudo mais. Então, não é só a clínica veterinária, ou veterinários que estão vendo aqui, ou donos de hospitais, etc. Tem mais gente vendo. De modo geral, o que você deixaria de recado aqui, ou o que você falaria para as pessoas que têm negócio hoje, que não fazem gestão, ou que fazem gestão, enfim, que têm negócios hoje e que estão ainda um pouco incertos, um pouco apavorados, um pouco aí ansiosos com o futuro, talvez frustrados com o passado, com um pouco de medo em enfrentar isso. Qual recado daria para eles? Bem, eu acho que primeiro, persistência, né? Nada acontece de uma hora para a outra, por isso que eu falo assim que o sucesso da pandemia não aconteceu exatamente na pandemia, esse sucesso vem aí desde 2009, né, da clínica, desde quando eu empreendia antes. Então a primeira é persistência, né, porque hoje ainda mais nessa geração nova, aí o pessoal muito imediatista, muito ansioso e imediatista. Eu sou ansioso, né, mas deixei de ser imediatista. Eu achava que as coisas iam acontecer de uma hora para outra. Então, o primeiro conselho aí é persistência, né? E todo empreendedor precisa ter coragem, né? Então, é sentar a bunda na cadeira, fazer muita gestão, sair um pouco do operacional e ver os números. E isso para quem realmente está, né,
tá começando aí, gosta muito de ficar na linha de frente, no operacional, então sair um pouco, fazer mais gestão e ter coragem de cada vez empreender e cada vez melhorar mais, né? Não ter medo disso. Então, Legal, mas show de bola. eu acho que acima de tudo é a persistência aí. Legal. Zaca? E falou e disse tudo, né? Os empreendedores aí, a persistência tá atrás da persistência. E apanha, cara tapa na cara, velho. Nossa senhora. Rapaz. Quando você, parece montanha-russa, né? Quando você tá subindo, você fala, agora vai ser lindo. De repente vem uma decidona, você fala, meu Deus do Não, céu. eu achei que eu ia ficar rico em 2020, aí veio a pandemia. Deixou mais ou menos rico, não rico tudo. Né? Não, é verdade. Rico de saúde. Esse seu ramo é legal, que é viagem, né, Zaca? O ramo parou literalmente, né? Primeiro a ser afetado e o último a voltar. Aí que é para acabar o Goiás. Queria agradecer então ao Bruno. Fábio, você quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, acho que tá legal aqui. Eu só quero agradecer também, mas pode mandar bala aí. Agradecer o Bruno aí, muito legal. Aí, essa troca de experiências é fantástico. Dizer aí a todos que estão assistindo que o Startup Grind é uma plataforma vinculada ao Google, que a gente visa ensinar, conectar empreendedores, né, trazer sempre assuntos de empreendedorismo para as pessoas, às vezes, acham que estão empreendendo bem ou que já sabem de tudo e, às vezes, é bom saber. Né? Então, um exemplo dessa nossa live de hoje aí foi essa, que a minha dificuldade como empreendedor é esse tal da gestão aí, rapaz. Né? Não é de hoje, não. Vai fazer uns 15 anos que é difícil. Então, é sempre bom ouvir que alguém fez e deu certo. Né? E o empreendedor erra muito, né, cara? Nossa, erra muito. Erro. A primeira direção que eu tomei aqui no início da pandemia foi errada. Né? Depois que a gente percebeu que estava errado. É isso, errando e persistindo. Mas olha, eu fui picado pelo bichinho de gestão, né? Que eu também era um cara operacional. E quando eu fui picado pelo bichinho de gestão, aí me apaixonei pela gestão. Até que eu tenho hoje coisas voltadas para treinamentos, né? Para gestão. Eu sei a dificuldade que é realmente fazer isso.